hoje em dia de que a diversidade é um valor importante, de que ela traz para a gente visões diferentes, opiniões complementares e uma capacidade mais ampla de atacar os problemas e soluções. E se a gente tem um grupo de clientes diversos, a gente precisa também ter um grupo de youtubers diversos. E a gente fez uma jornada muito legal nesse sentido no Itaú Unibanco nos últimos anos. Quando a gente fala de diversidade feminina, a gente avançou muito. Temos muitas mulheres trabalhando aqui, cada vez mais ocupando lugares de liderança. Mas a verdade é que o poder isola. E é difícil estar em uma mesa em que você é a única opinião diferente. Porque nesse momento, a sua opinião diferente pode ser vista de duas maneiras. Ela pode ser vista como uma opinião diversa, que agrega, que ajuda, que é valorizada, ou ela pode ser vista como uma opinião esquisita, minoritária e com a qual ninguém concorda. E é nesse momento que é importante a gente ter aliados. Sejam homens que entendam e valorizem o valor da diversidade, sejam mulheres que estão chegando lá e que vão continuar nessa jornada para que a diversidade esteja presente em todos os níveis da organização. Olá, tudo bem? Estou aqui hoje para falar sobre a importância dessa agenda de igualdade de gênero para a nossa organização. Como muitos de vocês sabem, aqui no Atacado, a gente já há alguns anos tomou consciência da necessidade de atuar nesse assunto e os nossos indicadores aqui de mulheres na liderança têm avançado ano após ano, eu diria ainda num pace não adequado, mas estão avançando. Inclusive nos nossos fóruns internos aqui, nós dizemos que está indo na direção certa, mas na velocidade errada. E para poder fazer com que essa velocidade caminhe da forma como a gente sabe que pode andar aqui no Itaú, a gente quer convidar todos os gestores, todos os homens a se juntar a nós nessa jornada. Não será possível fazer a transformação da forma como precisamos fazer sem a participação de todos. E como vocês sabem, essa agenda ela é fundamental dentro da estratégia de ter um banco mais inclusivo, mais diverso e, obviamente, assim mais parecido com os nossos clientes. Conto com vocês nessa jornada para a gente continuar transformando a nossa organização. Um grande abraço. Olá pessoal, tudo bem? Bom, no mês do Dia Internacional da Mulher, eu estou passando aqui para fazer um agradecimento e um convite. O agradecimento vai para todos os nossos aliados que têm desempenhado um papel fundamental na evolução da Agenda de Equidade de Gênero. Realmente vocês são incríveis. E o convite fica para quem ainda não teve a chance de se envolver na agenda. É fascinante, é encantadora e precisamos de você também, do seu apoio, da sua participação. Aqui não é uma pauta específica ou dedicada exclusivamente a mulheres, é uma pauta de todos, uma pauta de empatia. Então a gente conta muito com você nessa jornada, tá bom? Um abração e vamos de turma! Olá, satisfação enorme poder falar desse tema tão importante que é a diversidade e inclusão. Um tema que a gente tem evoluído bastante em termos de conscientização, letramento, mas ainda nem tanto em termos de resultado. E quando a gente fala de igualdade de gênero, aproveitando esse dia tão especial, o cenário não é muito diferente. Nosso desafio de crescer o número de mulheres em posições de liderança ainda é muito grande. E isso é uma responsabilidade de todos nós líderes do banco, homens, mulheres, enfim, todos com o mesmo compromisso. Tenho trabalhado muito aqui para dividir contra as mulheres em muitos eventos que eu vi o quanto poderoso é levar minha experiência para todas, para que todas se sintam verdadeiramente empoderadas a investir e ocupar o seu espaço, né? E continuar crescendo e desbravando aí todas essas fronteiras que a gente encontra. Mas também sei da diferença que faz a gente ter todos os homens aqui também envolvidos nessa agenda. E uma provocação muito importante é o quanto esse tema tem estado de fato na agenda de todo mundo. Estar na agenda é fazer parte do nosso dia a dia, é fazer parte do nosso modelo de gestão, seja na hora de compor um novo time, seja na hora de repor uma vaga, seja na hora de assumir um novo time, esse olhar, como é que está o meu time em termos de diversidade.
seja na hora de conversar, nos momentos de desenvolvimento de carreira, o quanto a gente tem de mulheres em especial preparadas para assumir uma liderança do banco ou com potencial para, e o quanto a gente pode investir para acelerar esse desenvolvimento. Isso é uma responsabilidade nossa, de todos os líderes do banco, coordenadores, gerentes, superintendentes, diretores, na rede de agências também, os gerentes de agências. Isso é uma coisa que, independente do lugar, se a gente tiver todo mundo fazendo a sua parte, a gente vai muito mais longe. Então, eu queria fazer um convite especial às mulheres para ocuparem os seus espaços com coragem e com muito esforço e preparação, e aos homens para nos ajudarem aí numa agenda conjunta de um ambiente ainda mais favorável em todos os lugares, para que a gente faça com que essa agenda evolua de um jeito muito mais acelerado. Então, fica aqui o meu convite: fazer diferente quem se habilita e quem pode influenciar cada vez mais o outro a fazer diferente e ter isso de fato na agenda do dia a dia. Tá? Um abraço. Há mais ou menos 100 anos, quase todas as posições eram reservadas aos homens. E foi através da luta, ao longo de muitas décadas, de muitas mulheres e de homens aliados, que se chegou à representação do trabalho que temos hoje. Aqui no próprio Itaú, mais da metade dos funcionários são mulheres. Apesar disso, ainda temos grandes desafios. Desafios de igualdade de gênero e desafios de maior representação das mulheres no topo das organizações. E é por isso a importância da data, do dia 8 de março, da memória do que já foi conquistado, das lutas, para que a gente possa renovar esse compromisso, e é um compromisso de todos, de homens e de mulheres, de buscar o que é justo, que é essa igualdade no ambiente de trabalho. Oi, eu sou a Tati Greco, diretora de riscos, e eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre a importância dos homens serem aliados no desenvolvimento da carreira das mulheres. Todos nós temos vieses inconscientes, e quando nós estamos falando da relação das mulheres, né, na sociedade em geral, as mulheres são consideradas um sexo frágil, né? Isso é uma expressão bastante comum que a gente ouve. E nas relações do trabalho, isso acaba sendo bastante prejudicial, porque inconscientemente, muitas vezes, os gestores deixam de dar feedbacks mais assertivos e até duros em algum momento, mas que são necessários para o desenvolvimento da carreira das mulheres. Isso acaba sendo um grande bloqueador ou retardador no desenvolvimento da carreira feminina. Então, eu acho que na minha carreira, assim, eu tive a sorte, não foram todos, mas eu tive alguns gestores que, não sei por que razão, talvez aí já tivessem conscientes desse viés, mas trabalharam isso e me deram feedbacks que em alguns momentos eu considerei até duros demais, mas que em retrospecto eu vejo que foram os grandes saltos que eu acabei dando na minha carreira, foram importantes para mim, para eu poder me desenvolver mais rápido no que eu precisava para estar pronta para os próximos níveis. Então eu deixo essa dica aí para todos, né? Eu acho que é bem relevante essa questão. Olá pessoal, eu sou o Flávio, vim aqui hoje para falar com vocês sobre um tema que considero de grande importância para toda a sociedade, que é a importância de nós homens sermos aliados na promoção da igualdade de gênero e a necessidade urgente de termos mais mulheres ocupando posições de destaque em nossa organização. Nós vivemos em um mundo onde a igualdade de gênero ainda é uma luta diária. É essencial que todos, independente do gênero, se unam para promover a igualdade e a diversidade. Como homens, temos um papel fundamental a desempenhar como aliados nessa jornada. E ser um aliado significa não apenas apoiar ativamente as mulheres em suas aspirações e ambições, mas também reconhecer e confrontar nossos próprios privilégios e preconceitos. É preciso estar disposto a ouvir, aprender e agir. Além disso, é fundamental que nossas organizações reflitam a diversidade da nossa sociedade. As mulheres têm tanto talento, habilidade e capacidade de liderança quanto os homens. Temos que criar os espaços onde elas possam prosperar e alcançar seu pleno potencial. Portanto, eu convido todos vocês a se juntarem nessa jornada. Vamos nos comprometer a ser verdadeiros agentes de mudança, a promover uma cultura de igualdade e a garantir que todas as vozes sejam ouvidas e valorizadas em nossa organização. Juntos, podemos criar um ambiente mais inclusivo, equitativo e justo para todos. Vamos embarcar nessa missão, porque juntos nós vamos fazer a diferença. Um grande abraço.
Para alcançar uma maior igualdade de gênero nos cargos de liderança, é fundamental também contar com o apoio dos homens. Ainda há uma grande lacuna aqui a ser preenchida nessa área. O desafio ele é grande, mas é inegável que se trata de uma questão essencial e estratégica aqui para o nosso Itaú Unibanco. E um passo inicial é, sem sombra de dúvida, combater os vieses inconscientes que muitas vezes limitam as oportunidades das mulheres. A gente precisa escutar, estudar mais, compreender, mas acima de tudo precisa partir para a efetiva ação. Os homens eles devem apoiar o avanço da igualdade de gênero na liderança de forma direta e proativa, mudando comportamentos em seus próprios grupos. A gente precisa criar um ambiente no qual todas e todos possam contribuir com seu potencial máximo e tenham as mesmas oportunidades. As empresas que têm uma liderança equilibrada entre homens e mulheres, elas sem dúvida saem na frente, representam a sociedade como um todo e têm um crescimento muito mais sustentável. Por isso, é imprescindível que estejamos engajados nesta frente, independente do gênero. Esta não é uma agenda só das mulheres, mas é uma agenda de todos nós. Oi, eu sou a Cris, diretora de tecnologia. Eu sou a Dani, diretora da auditoria. Dani, a gente veio aqui fazer um ping-pong com perguntinhas rápidas sobre diversidade e equidade, tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Qual é a qualidade mais importante que os aliados podem demonstrar para apoiar a equidade de gênero? Acho que é empatia. Boa. Bem, Cris, me ajuda aqui com uma ação específica que os aliados podem utilizar para promover a equidade no dia a dia. Olha, uma que eu gosto demais, porque é muito eficiente, é a mentoria. Também gosto muito. Vamos ajudar os líderes? Qual é a boa prática que você recomenda para que eles se tornem cada vez mais aliados eficazes? Os líderes devem continuar a manter como pauta prioritária o tema diversidade. E com uma palavra, Cris, como os aliados podem influenciar a cultura de equidade de gênero no Itaú? Definitivamente, inclusão. Bem, diversidade é uma jornada de hoje e do futuro. Afinal, somos feitos de futuro. Olá, sou Érica Tafim. Dia 8 de março é um dia importante, um dia de celebração. Então, parabéns a todas as mulheres do Itaú, as líderes que estão conduzindo esses movimentos que temos dentro do banco, como Todos por Todas, o IELA e outros mais que temos por aí. Aos homens que estão tentando participar de alguma maneira, ajudando a resolver essa questão tão importante de desigualdade no ambiente de trabalho. A gente evoluiu muito, mas ainda tem bastante espaço para evoluir. Então convido a todos e todas para que se engajem nesses movimentos e ajudem nessa transformação. Nós, como homens, temos que ter uma participação ativa, ainda que coadjuvante, nessa causa. É uma participação de trabalhar juntos, ir de turma, trabalhar com as mulheres para reduzir quaisquer que sejam as diferenças, quaisquer que sejam os gaps que ainda existem, não apenas nas instituições, mas em toda a sociedade. E ao chamar os homens, ao chamar os aliados para essa briga, eu acho que a gente tem condições de acelerar essa redução de diferenças e essa redução de gaps que ainda existe e persiste muito na sociedade. Então, Inspire Inclusion, eu acho que conversa um pouco sobre isso, ter mulheres em posições de liderança, ter mulheres em tomada de decisão, que, a meu ver, faz não só uma sociedade e uma instituição mais inclusiva, mas uma sociedade e uma instituição melhor. Olá! Sou Cíntia Camargo, diretora de crédito e recuperação da BOPJ. Sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, hoje eles estão presos no rabo de cavalo, olhos castanhos, uso aqui um óculos de aro marrom, estou vestindo uma blusa branca e preta e um lenço no pescoço colorido, verde, branco, azul e laranja. E estou passando para falar sobre o Dia Internacional da Mulher. Nós avançamos muito dentro do banco na temática de diversidade e inclusão de gênero. Mas fica aqui meu convite para toda a liderança masculina se envolver dentro desta temática, seja conhecendo suas lideranças, coordenadoras, gerentes, superintendentes com prontidão, para viabilizar o seu encarreiramento.